Hoje o Subai Notícias fala sobre a reforma trabalhista, cujo texto foi sancionado pelo presidente Michel Temer no mês passado. Todos nós sabemos que muitas mudanças vão acontecer a partir de novembro. Nós convidamos um advogado para falar sobre os principais pontos. Vamos assistir a primeira parte. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Danilo Araújo, advogado, que vai falar para a gente um assunto que tem preocupado o Brasil inteiro, que é essas novas regras trabalhistas. Doutor, o trabalhador sempre teve essa segurança de estar ali protegido pela CLT, né? Aí agora, 14 de julho, foi aprovada e foi sancionada essas novas regras. No geral, quais são as principais mudanças, o que vai afetar todo mundo, assim, os pontos principais que a gente pode destacar? Vamos lá, tem diversos pontos que foram modificados, mas assim, vamos partir por partes. O primeiro que a gente pode destacar é a questão das férias. As férias agora, com a nova lei, pode ser parcelada em até 3 vezes de comum acordo. Só que uma dessas parcelas não pode ser inferior a 14 dias e as outras 2 restantes não pode ser inferior a 5 dias. E também as férias não podem ser concedidas em véspera de feriados. Tem que ter pelo menos 2 dias de antecedência do feriado, ou no dia que não tenha trabalho. Então não pode ser de véspera de feriado. Outra mudança importante é a criação de uma rescisão de comum acordo. Atualmente, com a CLT atual, não tem essa possibilidade. Com a mudança no legislativo, tanto quanto o empregado, quando o empregado e o empregador não querem nem o empregado ser mais funcionário da empresa, nem o empregador que o funcionário se mantenha no quadro de funcionários, podem fazer uma rescisão de comum acordo. Neste caso, o empregado ele só recebe 20% da multa do FGTS, que nos casos de rescisão sem justa causa é de 40%. Ele só recebe 50% do aviso prévio. Ele só pode sacar 80% do valor depositado em conta de FGTS e ele não tem direito a seguro-desemprego. Outra mudança importante também é a criação do contrato de trabalho por tempo intermitente, que hoje não existe. Na verdade, isso é mais para funções, para profissões que não exigem uma continuidade. Seria mais assim, para você receber por tempo de trabalho, por um período de trabalho. Um mecânico de uma máquina específica, se ele oferece um serviço de 3 horas, por exemplo, na empresa, e depois só tem que mexer novamente nessa máquina daqui a 2 dias e ficar mais 5, 6 horas trabalhando, ele vai receber pela hora trabalhada. Isso é uma forma de... Isso hoje não tem, né, doutor? Não, hoje não tem. Hoje existe o contrato por tempo parcial. O contrato intermitente não tem, isso é uma inovação. Só que esse contrato ele vai ter que ser por escrito. É um contrato onde o chamamento que o patrão fará ao empregado tem que ser pelo menos com 3 dias de antecedência. O empregado tem um dia útil para poder aquecer ou não com esse chamamento. Se ele não ou não responder ou falar que não pode, não será penalizado. Na verdade, não haverá sanção ou quebra do acordo por conta disso. Então, essa é uma mudança realmente grande. Uhum. Também vai ter mudança no banco de horas, né? Isso, o banco de horas vai poder ser negociado individualmente. Como é que vai ficar? Qual a diferença de como é feito hoje para como vai ser agora? Sim, vamos lá. Primeiro é bom explicar o que seria banco de horas. Banco de horas é quando o funcionário ele faz uma hora extra hoje e posteriormente ele sai mais cedo, aí compensa a hora extra que fez um dia com sair mais cedo, com um trabalho menor no outro dia. Atualmente existe, só que é através de acordo ou convenção coletiva. Não há a possibilidade de banco de horas de maneira individual. Com a mudança no legislativo, vai poder ser de maneira individual, desde que a compensação ela se faça num período máximo de 6 meses. E também numa situação da pessoa ser demitida antes dessa compensação, ela irá receber a hora extra. Por exemplo, eu fiz a hora extra essa semana e sou demitido na semana que vem, por exemplo. Esse tempo meu aí de hora extra eu vou receber na minha rescisão, até porque não houve a compensação com a folga posterior. No caso dos feriados, também vai ter uma pequena mudança, né? O feriado a gente considera como se fosse uma hora extra maior, 100%, mas ele vai poder ser trocado por um dia normal? Sim, vai poder ser alterado. Hoje não há essa possibilidade, agora pode haver alteração. Por exemplo, se o feriado cai na terça, pode haver uma mudança para a segunda, por exemplo. É uma alteração que não existia. E em relação às demissões em massa, também vai poder fazer isso sem aquele aviso anterior? Vai ter uma mudança também nesse caso, não vai? Vai. Assim, já é permitida a demissão em massa. Só que a demissão em massa ela tem vários requisitos. A intermediação por sindicato, a fiscalização de órgãos públicos dessa demissão. Agora não. Ela poderá ser feita através de um contrato, de um acordo individual. Isso, inclusive, é um tema polêmico,
porque principalmente em cidades pequenas, as grandes empresas dominam quase toda a mão de obra assalariada da localidade. E uma demissão em massa, ela causa não só um prejuízo para os trabalhadores da quais estão sendo demitidos, como também para a coletividade como um todo, para a economia do município. Então, assim, isso é um tema que realmente causa um pouco de polêmica, mas, de antemão, pela lei atual, não haverá necessidade de maiores fiscalizações ou intermediação do sindicato para que haja essa demissão coletiva. Doutor, assim, em resumo, o que fica para o trabalhador, né? Que os direitos ainda vão ser assegurados para eles depois dessas mudanças na CLT? Na verdade, assim, o FGTS se mantém, a pessoa continua tendo direito ao FGTS, a pessoa continua tendo direito ao 13º salário, a pessoa continua tendo direito ao salário maternidade, continua tendo direito ao salário família, a pessoa continua tendo direito a receber no mínimo o mínimo, no caso, não no trabalho intermitente, mas nos trabalhos normais, receber no mínimo o salário mínimo. Então, assim, mantém-se alguns direitos. A principal inovação na nova lei é a possibilidade de se discutir diversos direitos. Esses não, mas a maioria dos outros direitos pode ser discutidos entre o patrão e o empregado ou entre sindicatos, no caso, através de convenção e acordos coletivos. Essas novas regras, elas podem já valer para os contratos atuais, para o que já está vigente, ou só seria a partir de contratos novos? Na verdade, assim, o que muda, se você já tem um direito adquirido a alguma coisa, seu contrato está vigente. Só que, assim, a questão do diálogo, se o funcionário aceitar as modificações, teoricamente, pode vir a valer. As mudanças processuais, que existe também, a CLT mudou não só com relação a direitos materiais, que mudou também com relação a mudanças processuais, como a condenação em custas de funcionários que perder com o processo judicial, a necessidade de pagamento de perícia, se ele for sucumbente nessa perícia. Isso aí já vale, teoricamente, para os processos em curso. Os outros, geralmente, os contratos são regidos pelas leis do período que ele foi contratado, mas nada impede que, através de acordo, seja dividida as férias, por exemplo.